Salve, salve meu povo! Aqui quem fala é Augusto Gomes. Está começando mais um episódio do nosso podcast Pedra de Esquina, o podcast mais firmeza da internet. Vamos começar mais um episódio e desta vez vamos falar sobre uma data importante no Brasil, uma data que é comemorativa, entre aspas, uma data que dentro do calendário ela está destacada para uma determinada causa. Apesar de já ter passado, hoje é dia 23 de novembro de 2021, essa data ela é comemorada ou lembrada, enfim, homenageada no dia 20 de novembro, mas no geral o mês de novembro ele é dedicado a esse tema, a temática da consciência negra. Então vamos falar sobre o Dia da Consciência de um Negro, não exatamente sobre essa data, vamos falar desta data, da questão histórica por trás dela, mas eu vou falar exatamente sobre o Dia da Consciência de um Negro a partir do dia em que eu tive essa consciência como um negro. Então eu vou falar um pouco da minha experiência e vou falar também sobre essa causa para quem tem interesse em entender melhor sobre o que envolve essa discussão da temática da consciência negra. Falar um pouco sobre o racismo no Brasil e também, para quem é negro, é um tema muito importante porque são assuntos que a gente necessita entender, porque diz muito respeito sobre a nossa vida, a nossa existência. E para quem não é pessoa preta, para quem não faz parte dessa luta, assim, entre aspas, mas tem interesse em saber, também fica à vontade, porque eu vou apresentar um ponto de vista como a gente fala, né, do meu lugar de fala, porque eu sou uma pessoa preta e eu vim aprendendo algumas coisas, ganhando essa consciência a partir de todo um processo de conhecimento mesmo, de entender muitas coisas, algumas na prática, infelizmente, e outras a gente vai aprendendo, estudando e percebendo também como as coisas funcionam ao nosso redor. Então vamos lá, começar falando sobre a data, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Esse dia ele foi instituído oficialmente pela Lei número 12.519, de 10 de novembro de 2011, durante o governo de Dilma Rousseff. Então é uma data que é instituída por lei, como a gente falou, né, dentro do calendário nacional. Ele tem uma importância porque é uma data que ela é garantida por lei. Então a gente precisa entender da importância dela para isso, né? Porque virou uma data. Então, essa data ela faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, que era o quilombo que ele era líder, né? O quilombo dos Palmares. E o Zumbi, ele foi um personagem muito importante na luta de resistência à escravidão. Ele era um líder de um quilombo, mas ele também era um homem que estava integralmente inserido nesse contexto de escravização. E aí a gente entende como que ele virou essa personagem. Antes disso, antes dessa data, dessa lei, dessa discussão, já tinha uma outra data que trazia à tona a importância da luta antirracista, da luta da causa da negritude, né? Que era a data 13 de maio, que fazia alusão à data de assinatura da Lei Áurea, que foi sancionada pela Princesa Isabel em 13 de maio de 1888, abolindo a escravidão em todo o território nacional, né? No caso aqui do Brasil. Então era uma data muito significativa porque, entre muitas aspas, a escravidão ela foi abolida do Brasil. Por que eu falo entre muitas aspas? Porque ainda hoje existe escravidão no Brasil. Pasme. A escravidão, oficialmente, ela teve esse momento de assinatura da lei, porque a gente sabe que o Brasil ele foi construído em cima da escravidão, né, de populações negras, principalmente população negras, né, vindas de outros lugares, como da África principalmente, mas também de populações indígenas e de outros lugares, de outro tipo de povos. E o Brasil ele foi construído em cima desse contexto, né, com essa mão de obra, e ainda hoje a gente vê resquícios desse Brasil que é construído, que é formado a partir dessa opressão, em cima dessa exploração. E por que houve essa mudança na data? Principalmente por conta do protagonismo de personagem dentro dessa causa. Até então, a Princesa Isabel ela era o maior nome dentro da causa de direitos da população preta e tal, só que ela é uma mulher branca. Era uma mulher que politicamente era muito privilegiada, socialmente era muito privilegiada, mas teve esse papel importante para essa população, porque, querendo ou não, fez parte
desse momento histórico, e foi muito importante. Só que isso não resolveu nada praticamente, porque teoricamente a escravidão ela foi abolida, mas ainda continuou a escravidão de outras formas, e também para a população que foi liberada da escravidão não teve nenhum tipo de garantia política, nenhum tipo de garantia de sobrevida para elas. Então elas foram soltas em um mundo, digamos assim, onde a lei apoiava elas no sentido de amparar para não ser escravizada, só que a mentalidade de todo mundo ainda era uma mentalidade escravocrata. Então as pessoas não viam o negro como uma pessoa igual. Ainda hoje a gente percebe que tem resquícios disso, não tem como negar. O Brasil ainda é um país racista, apesar de não ser escravocrata nesse sentido, mas ainda assim também é escravocrata, porque eu falo isso, eu trabalho em um jornal, eu trabalho em uma rede de televisão, e a gente noticia o tempo todo, de vez em quando assim, vem uma notícia de grupos de trabalhadores são resgatados em situação análoga à escravidão. Em pleno 2021, do século 21, com toda essa discussão que já vem existindo há muito tempo, a gente não encontra esse tipo de situação. E isso é muito do que eu quero trazer. Por que essa causa é importante? Porque é importante para a população negra ter consciência de classe, e para a população em geral entender a importância de discutir esses temas, justamente porque ainda é realidade para a nossa sociedade. Então eu vou aprofundar um pouco mais nesse tópico, por que essa causa é importante. Recentemente, agora já no dia 21, né, um dia depois da data maior, que é o dia 20 de novembro, uma atriz nacional que teve uma participação política recentemente e no atual governo, ela tem se destacado assim, na mídia negativamente por conta de algumas declarações. E nesse dia 21, ela fez uma publicação na internet e deu muita repercussão. Eu vou ler aqui o que ela falou e comentar um pouco sobre isso. Eu não vou falar quem é, mas provavelmente você que está ouvindo sabe. Diz assim: ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. Lembrando que ela é uma mulher branca. Quando teremos o Dia da Consciência branca, amarela, parda? Quanto tempo vamos ainda nos vitimizar ao peso de anos, de séculos de dor por culpas antepassadas? Ela fica fazendo interrogações, fica colocando indagações. Quando vamos parar de olhar para trás e enfrentar o hoje, e nós olharmos com a coragem de cara limpa, maduros, evoluídos, conscientes da nossa luta, irmanados em nossa capacidade de sermos humanos, simplesmente irmãos? Ela fez essa publicação trazendo essas indagações, né? Isso deu muita repercussão, porque teoricamente ela deslegitima a luta da consciência negra, porque ela coloca em xeque por que não existe um dia da consciência branca, amarela ou parda. Ou seja, para ela é uma raça igual. E ela coloca, quando é que a gente vai parar de ver isso como algo do passado? Como é que a gente vai encarar o hoje? E o que eu falei antes é exatamente o que responde isso. A gente vai parar de falar, de enxergar isso como algo do passado, porque não é algo do passado. Não ficou no passado, ainda é nossa realidade hoje. Então não tem como a gente olhar isso hoje como algo superado, porque não foi superado. E é por isso que é importante a gente ter esse tema para discutir, principalmente porque pessoas como ela, por exemplo, que é uma mulher, apesar de ser uma mulher branca, mas é uma mulher que já teve participação política, uma mulher que está altamente envolvida na história da cultura e da arte nacional. Então é uma mulher que, entre muitas outras pessoas, ela já tem até mais bagagem para ter uma desconstrução de mentalidade, e aparentemente não tem. Então imagina outras pessoas que não participam de certos lugares, que não ouvem certas conversas, que não estão envolvidas nessas discussões. Imagine como que essas pessoas estão. Como eu falei, a gente tem essa consciência ainda de que é algo do passado, porque as leis, porque algumas coisas trazem garantia de que passou, é passado, não existe mais racismo, como até o próprio presidente já declarou que não existe racismo no Brasil. Mas sim, existe racismo, sim, existe ainda, infelizmente, até a escravidão existe no Brasil, só que de outras formas, diluído de outras maneiras.
mas existe, infelizmente. E por isso essa causa ainda é importante, porque não é algo do passado. A gente não pode olhar isso como algo que foi vencido, porque ainda não foi. Então, enquanto não foi vencido, a gente vai ter que continuar batendo nessa tecla. E outra situação também que mostra por que essa causa é importante, recentemente teve todo um movimento a nível global da campanha, né, Vidas Negras Importam, que veio depois de uma onda de protestos em torno de um assassinato que teve nos Estados Unidos, de um homem negro que foi assassinado no meio da rua, à luz do dia, por policiais brancos. E aí levantou essa hashtag, né? Acho que é Black Lives Matter. E aí o mundo todo como algo que a globalização trouxe, né? Essa questão da proximidade entre as discussões em todos os lugares do mundo. Inclusive no Brasil a gente teve também essa discussão e adotou essa campanha, muitos grupos, muitas pessoas fizeram protestos também, manifestações em relação a isso, a esse tema dos Vidas Negras Importam. E por outro lado, muita gente que, ao invés de simplesmente não apoiar e ficar quieto, não, queriam deslegitimizar essa causa. Então as pessoas questionavam por que só elas importam, só as vidas negras e as outras vidas, assim como essa própria mulher falou, né? Quando é que a gente vai ter o dia da consciência branca, amarela, parda? Por que só as vidas negras importam? Porque todas as vidas não importam. E agora eu vou responder essas indagações também, que não é de uma pessoa, mas assim foi meio que de um grupo de pessoas, assim, no geral. Todas as vidas importam, claro, óbvio. Só que a gente não pode colocar as vidas negras em uma mesma panela de igualdade, porque não existe essa igualdade. Então a gente precisa tratar desse tema da negritude separado, porque a gente é colocado separado, a gente é colocado à parte, a gente é colocado à margem, em vários aspectos, tanto só na questão de oportunidades, de questões políticas, questões sociais, mas em todos os aspectos a população negra ainda encontra algumas resistências que a gente tem que tratar. Então não adianta a gente querer não enxergar isso como realidade, porque é realidade. A gente não vê, por exemplo, a população branca passando por muitas coisas que a população preta passa na intensidade que a população preta passa. Isso tem inúmeros exemplos. Só vou trazer esses dois, né? O caso dessa publicação, dessa atriz querendo tirar a importância do dia, da data da consciência negra, e também dessa galera que não quis acreditar na importância desse movimento Vidas Negras Importam, porque achavam que todas as vidas importavam. Sim, que importam realmente, mas que as vidas negras elas precisam ter essa discussão. E aí, o dia que eu assumi que eu tenho essa consciência de ser quem eu sou, isso mudou muita coisa na minha mente. É por isso que eu também gosto de discutir essas coisas, de ajudar pessoas que não entendem, ou que quer, principalmente quem quer aprender, porque quem não quer aprender eu já nem perco meu tempo, porque eu já não tenho muita paciência. E tem gente que gosta de viver na ignorância, que gosta de viver no preconceito, então eu já deixo ela ser feliz como ela quer. Mas assim, a partir do momento em que eu tive consciência de quem eu sou, isso mudou muito a minha forma de enxergar o mundo e também de me posicionar diante do mundo. Por exemplo, a partir do momento em que eu entendi que eu sou homem, que eu sou pobre, que eu sou filho de uma mãe solo, que eu sou preto, que eu sou cristão, que eu sou tudo aquilo que eu sou, quando a gente vai tendo esse autoconhecimento, a gente vai sendo mudado. A gente passa a enxergar as coisas de uma outra forma, porque às vezes a gente tira por menos, mas tem violências que elas estão diluídas no nosso dia a dia de forma calma. A gente acha que não, mas aquilo é preconceito, aquilo é racismo. Eu falei muito sobre isso e falei, assim, contei muitos detalhes da minha experiência, principalmente dentro do racismo, no episódio aqui do podcast, que é o Estou com Camila e João, que é um episódio onde eu abordo uma outra polêmica que teve também sobre essa questão da negritude, questão de raça, em um evento que teve lá no Big Brother Brasil, da última edição de 2020 ou 21, nem sei mais. E aí, na última edição do reality, aí teve essa discussão também sobre racismo. E aí eu aproveitei também esse gancho para falar sobre isso, e nesse episódio, Estou com Camila e João, eu falo sobre a minha experiência. Eu não vou trazer novamente aqui, então se você quiser ouvir os relatos de como foi para mim desde a infância ser vítima de racismo, inclusive até hoje, algumas coisas que eu vivi, eu conto tudinho lá com detalhes. E aqui eu só vou trazer a questão maior.
sobre como é quando eu tive essa consciência. E eu percebo, a partir do momento em que eu entendo quem eu sou, eu percebo como que as coisas vão funcionar para mim, que não funciona do mesmo jeito que funcionam, por exemplo, eu sendo homem, as coisas para mim não são iguais, as coisas são para a mulher. Eu entendo que, por exemplo, para algumas coisas, a mulher ela tem desvantagem em relação a mim. Por exemplo, a minha escala de trabalho agora eu chego aqui na empresa às 6 horas da manhã e eu moro na periferia de um bairro um pouco distante de onde eu trabalho, que também não é tão distante assim. Mas para mim, para eu vir de lá para cá, é diferente de uma mulher vir de lá para cá passando pelo mesmo caminho que eu passo, né? Tendo que ir para a parada de ônibus, tendo que esperar ônibus. É diferente. Eu tenho uma segurança maior por ser homem, por exemplo. Então não é igual eu ser homem e uma pessoa ser mulher. A gente vive coisas diferentes. Por exemplo, por eu ser pobre, não é a mesma coisa de eu chegar aqui no trabalho e uma pessoa rica chegar aqui, que, por exemplo, pode ter condução própria ou que pode pagar, sei lá, um aplicativo ou alguma coisa assim. É diferente. Eu ser filho de uma mãe solo é uma outra experiência de eu ter, por exemplo, de uma pessoa que tem o pai em casa, de ter uma família assim inteira, entre aspas, né? Então são realidades diferentes que quando a gente entende quem a gente é, a gente passa a entender como que as coisas vão funcionar para nós. E aí isso funcionou também quando eu entendi que eu sou preto. Porque eu entendi que eu não vou ser o padrão, que eu não vou ser branco, que eu não vou ter o cabelo liso, que eu não vou ter os trejeitos, os traços físicos de uma pessoa branca, que é considerado padrão, que está dentro do padrão de beleza, que é uma outra discussão também de racismo, que envolve não apenas somente a cor, mas também que envolve outras questões, né, sobre as pessoas, os outros tipos de corpos, né, pessoas gordas, pessoas baixas. E aí isso também, a gente precisa ter essa consciência de quem a gente é, até para poder enfrentar, por exemplo, um padrão de beleza que pede que eu seja de um jeito que nunca vou ser, porque eu sou um homem preto. Uma pessoa importante para essa discussão, por exemplo, seria o Michael Jackson, que era um homem preto em uma época muito mais distante do que a gente está hoje, de discussão, em termos de compreensão, e é um homem que sofreu muito dentro dessa pressão, tanto da questão social de ser um homem preto, quanto também da questão de ser um homem fora dos padrões de beleza da época. Então a gente é um tema também muito legal de ser discutido, porque é importante, afeta a vida das pessoas. E aí isso também vai afetar como um todo. Então a conclusão desse episódio é que, assim, você não tem o direito de medir a importância da luta das pessoas, principalmente se você não sabe o que é realmente, se você não entende o que se passa. Porque cada um sabe onde aperta o sapato. Não adianta eu falar que, por exemplo, eu querer tirar por menos a dor de uma mulher que sofre assédio. Porque eu não sei o que estar no papel de uma mulher sofrendo assédio. Eu, por exemplo, recentemente eu passei por algumas experiências que isso me fizeram entender o quanto deve ser ruim para elas. Não dizer que hoje eu sei como é, não. Me fez ter uma noção de como deve ser pior para elas, considerando aquilo que eu passei. Por exemplo, eu recebo muita cantada, assim, principalmente de homem, né? Porque a gente ainda tem essa questão na sociedade que geralmente é o homem que canta e a mulher, ela dá sinais e faz mais um charme e deixa o homem chegar. Claro que isso mudou. Hoje em dia não é exatamente somente assim, mas ainda é muito assim, porque a gente vive uma questão do patriarcado, do machismo, então existe muito isso ainda. E mesmo eu, por exemplo, recebendo cantadas de homens que são homens gays, é uma abordagem que vem de um homem. Então, por exemplo, tem tipo de abordagens que eu acho muito invasiva. Tem homem que ele chega, por exemplo, já chega querendo te tocar, já chega falando assim coisas assim um pouco mais sem tu ter dado abertura, por exemplo. E aí teve um dia desse que eu tava vindo pro trabalho, e aí tinha um rapaz, acho que até mais jovem do que eu, na última fileira do banco do ônibus. E aí eu fui descer, e aí ele gritou assim uma palavra, né, tipo de... Ele gritou uma palavra como se estivesse me cantando, assim, pra chamar minha atenção. Para algumas pessoas parecia um elogio, mas para mim, naquele contexto, eu fiquei muito ofendido, né? Porque eu percebo que as coisas não são exatamente como a gente olha da mesma forma que as pessoas olham.
Então, por exemplo, para alguns machos, falarem algumas coisas para as mulheres na rua é um elogio, ela não tem por que se ofender. Mas é ofensivo porque ela não deu abertura para você falar com ela, e muito menos falar com ela da forma como você fala. Então, se eu, como homem, recebendo isso de um outro homem, já me sinto ofendido, eu fiquei, cara, como deve ser ruim para a mulher passar por isso? Principalmente porque, claro que tem abordagens muito mais violentas, muito mais invasivas, e eu imagino, cara, como deve ser ruim para elas. E para finalizar mesmo, tem uma frase que diz que o jogo só acaba quando o juiz apita. Então é por isso que o nosso jogo ele não acabou, porque ainda existem casos de violência, ainda existe casos de racismo, de injúria racial, e a gente precisa estar debatendo isso. E existem isso de maneiras escancaradas, por exemplo, em eventos transmitidos pela mídia, eventos nacionais, que a gente vê jogadores de futebol sendo vítimas de racismo. Então são pessoas importantes, né, que estão naquele momento em destaque, estão naquele momento fazendo parte daquele espetáculo, e mesmo assim são pessoas que são menosprezadas por preconceituosos. Então a gente imagina nos bastidores, como que não é? Se a gente vê pessoas como, por exemplo, âncoras de jornal, políticos, assim, presidentes, pessoas assim grandes, teoricamente, né, entre aspas, sendo descriminalizado, imagina uma pessoa que está no anonimato, que está dentro de uma empresa, em um cargo menor, ganhando um salário menor, sendo chefiada por uma pessoa preconceituosa. O que ela não sofre? Imagine o que uma pessoa na rua da sua casa, dentro de, sei lá, uma pessoa que vai conseguindo acessos. Se a gente vê coisas acontecerem na cara dura, os bastidores pode ter certeza, são muito piores. E a gente às vezes não tem esse conhecimento de causa para poder realmente se manifestar. Muitas pessoas não sabem que estão sofrendo violência, ou muitas pessoas não sabem dos direitos que têm, ou muitas pessoas às vezes têm até medo porque sabem que é uma luta difícil. Então, se já é difícil hoje, com tudo que a gente tem, imagine como era antes. Então a gente não pode querer dizer que a data não é importante, não pode querer que as vidas negras são iguais, porque não são, porque não está resolvido. Então o jogo só acaba quando o juiz apita. Se ainda tiver racismo, se ainda tiver preconceito, se ainda tiver violência, escravidão, tudo isso a gente precisa continuar na luta, porque não acabou. Esse foi o episódio de hoje e a gente se ouve nos próximos episódios.